Bom dia, segundo ano. Como é que vocês estão? Todo mundo bem, pessoas? Depois aí dessa ventania de ontem, como é que vocês estão? Estão vivos aí? A galerinha tá bem aí, show. Que bom, pessoas, que bom. Galerinha, reforça aí os pedidos da Yara, né? Para vocês manterem o microfone desligado. E aí, na medida das dúvidas, vão mandando aqui no chat, levanta a mãozinha que eu vou acompanhando por aqui. A Yara tá aí para auxiliar a gente também. A Manuela sobreviveu. Bom dia, bom dia. Bom, galerinha, vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês, né? Como de costume. Como é que tá o áudio, pessoas? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Tá num volume bom? Porque eu fiz algumas alterações no áudio aí que tinham me relatado que estava dando um chiadinho no fundo. Quero saber se o áudio tá bom para vocês me escutarem. Tá bom, beleza. Tá? Qualquer coisa, se estiver meio baixo, muito alto, me avisem aí que eu vou tentar ajeitar isso aí. Bom, pessoas, dando continuidade aí às nossas aulinhas ao vivo, né? Na última aula nós falamos de duas grandezas físicas, que era trabalho e energia interna. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação de fato daquelas novas grandezas físicas que a gente viu na termologia, que são as leis da termodinâmica. Basicamente, o objetivo da aula de hoje é trabalhar a primeira lei da termodinâmica, tá? Só que, claro que esse módulo 46, ele na apostila está como as leis da termodinâmica, mas eu vou fazer um recorte. Eu vou trabalhar primeiro, né, a primeira lei com vocês. Porque, se vocês lembrarem, a lei zero da termodinâmica, a gente já definiu ela lá no início do ano. Lá quando a gente ainda ficava todo mundo numa sala, lembra? Saudade daquela aglomeração, né? Então a gente falava aí que a lei zero da termodinâmica, ela definia basicamente o que era o equilíbrio térmico, né? Então, quando dois corpos, a gente diz que eles estão em equilíbrio térmico, basicamente eles não trocam mais calor entre si, porque eles estão a uma mesma temperatura. Então, tem o corpinho A e o corpinho B aqui, temperaturas diferentes, o A a 20 e o B a 80, vai ter troca de calor entre eles, certo? O calor vai fluir aí de B para A, até que a temperatura desses dois se estabilize. Tranquilo, pessoas? Então, a ideia aqui, né, dessas trocas de calor é justamente definir o equilíbrio térmico através da lei zero da termodinâmica. Então, para a gente agora, a lei zero é o que define o equilíbrio térmico, né? Aquela ideia de que se A está em equilíbrio térmico com B, C também está em equilíbrio térmico com B, então A e C estão em equilíbrio térmico. Beleza? Mas aí o nosso foco da aula de hoje vai ser falar um pouquinho da primeira lei da termodinâmica. E não que eu queira me gabar aí, mas talvez essa seja a lei mais importante da física, ou uma das. Mas eu vou chamar de mais importante porque sou eu que dou, então eu tenho esse privilégio. Mas a primeira lei da termodinâmica, galera, ela não é nada mais, nada menos do que a lei da conservação da energia de fato. Tudo aquilo que vocês já ouviram falar sobre energia, né? Que energia não se perde e não se cria, apenas se transforma. Ouvi vocês daqui, mesmo com o microfone fechado, dá para ouvir vocês respondendo. Então, ela apenas se transforma. Então, a energia ela não pode ser criada nem mesmo destruída. Ela só vai se transformar de uma modalidade em outra, ok? A lei que exprime isso na física é a primeira lei da termodinâmica. É a que diz como que as relações de energia devem acontecer. Então, basicamente, quando você joga alguma coisa, né, deslizando sobre uma superfície, aquilo ali tem uma energia cinética, que vocês já estudaram no primeiro ano, uma energia associada ao movimento. Só que depois de um tempo esse negócio para. Não porque ele perdeu energia, mas sim porque a energia cinética que ele tinha virou outros tipos de energia. Energia ali de aquecimento por esse atrito, uma energia sonora. Então, tem outros tipos de energia que essa energia cinética se dissipou, mas virou outro tipo de energia. Por mais que um sistema mecânico,
né? A energia mecânica não se conservou, a energia como um todo vai se conservar. Então, a ideia na primeira lei é a gente trabalhar em quais formas de energia essa energia cinética pode virar, por exemplo, né? Quando um meteoro chega na atmosfera da Terra, ele cria aí essa labareda de fogo justamente por causa do atrito com o ar. Então tem dissipação de energia por som, por atrito, né? Calor, esquenta bastante, por isso que tem esse cinturão aí de fogo, beleza? Então vamos analisar os processos termodinâmicos com base na ideia de conservação da energia. Então, primeira lei da termodinâmica é a tão famosa conservação da energia. Para isso eu fiz uma animação aqui para vocês, galera, que é o seguinte: imaginem que eu tenho, né, um recipiente. Dentro desse recipiente, eu tenho uma quantidade de gás. Tá vendo aqui que eu fiz as molequinhas aqui? Se tu olhar com muita atenção, tu vai ver que essas moléculas, elas têm um grau de agitação. Eu fiz uma animação no PowerPoint para elas ficarem mexendinhas assim, ó. Não sei se dá para ver aí pelo Teams, mas elas têm um movimento. Mari, eu tô passando já. Tu não tá vendo? Deixa eu fazer um teste aqui, peraí. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Aí tu me avisa se tá vendo agora. Isso aí a gente resolve ao vivo mesmo. Pode ser também, mas eu tentei compartilhar aqui de novo, tu me avisa aí se for, tá? Vou dando continuidade à aula. Qualquer coisa a gente tenta parar e compartilhar de novo. Mas pode ser que a gente tenha alguns problemas de internet hoje. Talvez seja aí o problema de carregamento, coisa assim. Tenta sair e entrar na reunião de novo, tá? Às vezes resolve isso. Depois de um tempinho aí eu tento parar e compartilhar novamente, tá bom? Bom, galera, então aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma certa agitação das moléculas, né? Eu quero que vocês vejam, porque eu levei tempo para fazer isso daqui. Eu descobri, aprendi a fazer essa agitação. E aqui, galera, a ideia é a seguinte: esse êmbolo que está aqui em cima, ele é um êmbolo móvel. Ele pode subir e descer dependendo da pressão do gás, né? Quando a pressão do gás estabiliza com a pressão externa, ele fica parado, que é como está acontecendo aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fornecer uma quantidade de energia, certo? Uma quantidade de calor. Acendi um foguinho aqui embaixo. Essa energia, ela vai se transformar, ela pode se transformar em alguns tipos de energia, certo? Uma delas, esse calor, vocês concordam comigo que ele pode gerar nesse gás uma variação de temperatura? Então, essa quantidade de calor pode gerar uma variação de temperatura. E se vocês olharem, né, a agitação das moléculas aumentou. Ó, elas estavam com um grau de agitação, agora elas estão com uma agitação maior. Beleza? Então, tem um grau de agitação maior aí, eu aumentei a energia cinética média dessas moléculas, só que variação de temperatura não é uma forma de energia. Mas tu concorda comigo que na semana passada a gente viu uma forma de energia associada à variação de temperatura? Essa forma de energia associada à variação de temperatura é a variação da energia interna. Tudo bem? Então, basicamente, o que eu estou dizendo para vocês? Que uma energia na forma de calor pode se converter para uma energia ou uma variação de energia cinética média dessas moléculas, que para um gás a gente chama de variação de energia interna. Beleza? Então, temos uma transformação de energia aí. Só que a única coisa que pode acontecer com esse gás é variar a temperatura? Não, né? Ele pode expandir também. Ele pode empurrar esse êmbolo para cima. Então, eu posso dizer aqui para vocês que essa quantidade de calor também pode gerar uma variação de volume, certo? Só que, na semana passada, nós também vimos uma energia relacionada à variação de volume, relacionada ao deslocamento, que é o trabalho. Então, eu posso dizer que uma parte dessa quantidade de calor também pode virar uma variação de volume, ou, no caso, se transformar em trabalho.
numa energia mecânica, num deslocamento, tudo bem? Então, se calor pode virar parte variação de energia interna e parte trabalho, eu basicamente digo para vocês que a quantidade de calor fornecida ou retirada de um gás pode ser escrito como a variação da energia interna mais o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Então, a ideia, galera, é a gente relacionar matematicamente essas energias que a gente já estudou, né? Calor já estudamos, variação de energia interna e trabalho estudamos na semana passada. E a gente entender como que elas se relacionam matematicamente. E essa equação que está aqui no slide para vocês agora, Q igual a ΔU mais W, é a primeira lei da termodinâmica. Isso aqui, galera, é a primeira lei da termodinâmica. Em alguns casos, vocês vão ver ela escrita dessa forma aqui, ΔU igual a Q menos W, que é basicamente você isolar o ΔU, tá? Não tem nenhum segredo aqui. Só tu tem que tomar cuidado com esse sinal aqui de negativo, porque esse sinal ele é da equação. O trabalho, a gente viu que ele pode ser positivo, negativo. Aí, se o trabalho for negativo, tu tem que lembrar que é menos com menos. Aí, trabalhar com esses sinais aqui, tranquilo? Mas a primeira lei, galera, é essa. O nosso cuidado na hora de aplicar ela é justamente com a interpretação dos sinais. É saber quando que é uma grandeza positiva, quando que é negativa e quando que é zero. Isso vai ser a nossa aula de hoje. É aprender a usar essa lei aqui, que é a soma de duas grandezas igual a uma terceira. Tranquilo, segundo ano. Alguma dúvida até aqui? Não, de boa, o chat está tranquilo aqui. Beleza. Mari, tu conseguiu voltar ali? Se não, qualquer coisa ali, né? Lembra que eu estou gravando a aula. Se tu não conseguir voltar, depois tu vai... Ah, conseguiu. Beleza, que bom, que bom. Então vamos lá, galerinha. Para isso, como o nosso principal problema vai ser lembrar dos sinais, eu fiz uma tabelinha para vocês, que é aquela tabelinha importantíssima para depois que tiver completa, tu tirar um print aqui e guardar isso, colocar de plano de fundo do WhatsApp, toda vez que abrir a conversa com o amigo, tu lembrar quando que o calor é positivo, quando que a variação de energia interna é positiva e quando que o trabalho é positivo. Mas vamos lá. Para a gente analisar aqui, pessoas, ó, percebe que aqui em cima eu coloquei para vocês a primeira lei da termodinâmica, né? Eu coloquei Q igual a ΔU mais W. E abaixo de cada uma dessas grandezas, eu coloquei linhas descrevendo quando que ela é positiva, quando que ela é negativa e quando que ela é nula, ok? Então vamos começar com a quantidade de calor. Bom, calor, a gente diz que um corpo, né, recebe calor, quando ele absorve calor, essa quantidade de calor ela é positiva. Quando esse corpo ele perde calor, né, ou libera calor, a gente diz que a quantidade de calor é negativa. Então, se por acaso, numa questão, disser tal gás recebeu 200 joules de calor, significa que é mais 200 que tu vai colocar na conta. Se disser que ele perdeu 200 joules de calor, tu não pode esquecer que se ele perdeu é menos 200, ok? Então o sinal fica ali na tua interpretação e claro, se você não colocar o sinal certo, tu erra a questão. E aí quando que a troca de calor é nula, né? Quando que não troca calor? Quando a gente tem um sistema isolado ou uma transformação que a gente vai ver na aula de hoje, chamada de adiabática. E a palavra adiabática eu já citei para vocês, que é uma palavra, né, de origem grega, que significa não trocar calor. Então a gente falou de recipientes de paredes adiabáticas e hoje nessa aula a gente vai falar de uma transformação adiabática, ok? Mas aí já fica o spoiler para vocês que vai ser uma transformação que não troca calor, o que é igual a zero, beleza? ΔU, variação de energia interna. Lembra que variação de energia interna para um gás depende exclusivamente da variação da temperatura. O que isso quer dizer? A variação da energia interna vai ser positiva quando a variação da temperatura for positiva. A variação da energia interna vai ser negativa quando a variação da temperatura for negativa.
Ou seja, para a variação de energia interna positiva, significa que o gás aquece, certo? A temperatura aumenta. Aí ele tem uma variação de energia interna positiva. Quando a variação da energia interna é negativa, a gente diz que o gás resfria, a sua temperatura diminui. E quando que a variação de energia interna é igual a zero? Quando a temperatura 1 é igual à temperatura 2, certo? Ou seja, quando a transformação é uma transformação isotérmica, quando a temperatura não varia. Sei que vocês devem estar assim, Fernando, como é que eu vou saber, principalmente num diagrama PV, né, num gráfico de pressão em função do volume, se a temperatura está aumentando ou ela está diminuindo? Então, uma maneira de você analisar se o ponto A é mais quente do que o ponto B, depois a gente vai fazer algumas questõezinhas nessa pegada, é tu analisar o produto da pressão vezes o volume. Lembra que se o produto PV é o mesmo, significa que a temperatura é a mesma. Agora, se o produto PV é diferente, a temperatura é diferente. E eu posso dizer para vocês que quanto maior o produto PV, maior é a temperatura. Porque PV é igual a nRT. Se o número de mols e o R é uma constante, a temperatura vai ser proporcional a esse produto PV. Então, para você analisar se o gás aquece ou resfria, tu pode fazer o produto PV. Se tu percebeu que o produto aumentou, ele está aquecendo. Se o produto diminuiu, ele está resfriando. E se o produto não mudou, a temperatura é igual. Tranquilo, pessoas? Com relação à variação da energia interna? Agora, por último, mas não menos importante, trabalho, né? Quando que o trabalho é considerado positivo, quando que o trabalho é considerado negativo. Então, o trabalho, ele é positivo quando o gás, ele realiza o trabalho. Então, se na questão falar em algum momento que o gás está realizando o trabalho sobre o meio, significa que esse gás ele está expandindo, ele está variando o seu volume positivamente. Porque lembra que o trabalho depende exclusivamente da variação de volume. Então, uma expansão significa um trabalho positivo. O gás realiza o trabalho. Imagina o gásinho empurrando o êmbolo para cima, né? Agora, quando o trabalho é realizado sobre o gás, imagina que tem alguém empurrando esse gás, forçando ele a comprimir. Então, quando o gás recebe trabalho, quando o meio realiza trabalho sobre o gás, ele sofre uma compressão. Uma compressão é uma variação de volume negativa. Aí o teu trabalho é negativo. Claro que se a questão deixar claro para ti que é uma compressão, beleza, é fácil de tu ver que o trabalho é negativo. Mas muitas vezes a questão ela simplesmente fala o seguinte: um gás recebe um trabalho de 200 joules. Se ele recebe esse trabalho, tu tem que imaginar que tem algo comprimindo ele. Aí o trabalho é negativo. Então tu tem que colocar no braço o sinal negativo no trabalho, ok? Quando que o trabalho é zero, é nulo? Quando o volume não varia. O volume não vai variar em uma transformação isovolumétrica, ou também conhecida como isocórica, né? Ou isométrica em algumas situações. Então aqui, galera, essa é a tabelinha completa para vocês terem todas as relações de sinais de cada uma dessas grandezas da primeira lei da termodinâmica, de cada uma dessas energias. E basicamente, se tu não errar nos sinais, é muito simples usar a primeira lei, porque basicamente tu vai somar duas coisas e dizer que é igual a uma terceira. Tranquilo, pessoas? Alguma dúvida com relação à tabela? De boa, os sinais, tranquilo, no chat aqui tá tranquilo, então beleza. Então vamos dar sequência aqui, porque o que eu vou fazer com vocês? Eu vou pegar agora esse nosso conhecimento sobre energia, né, a primeira lei da termodinâmica, e eu vou aplicar em cada uma das transformações que a gente viu naquela aula sobre gases, né? Lembra lá as três transformações que a gente viu, né? Transformação isobárica, isotérmica e isovolumétrica. E eu vou acrescentar uma quarta transformação, que é a adiabática. Então vamos começar aqui com a isobárica.
Transformação isobárica é uma transformação com pressão constante. O que ela tem de especial com relação à energia, calor, variação de energia interna e trabalho? A única coisa de especial que a gente tem na isobárica é que o trabalho nós conseguimos calcular por uma equação, que é aquela equação P vezes ΔV, pressão vezes a variação de volume. Então, como eu sei calcular o trabalho por uma equação, a gente pode dizer que a primeira lei da termodinâmica para uma transformação isobárica, né? Como a primeira lei, eu vou escrever ela aqui no cantinho sempre, é igual a ΔU igual a Q menos W, eu basicamente substituo o trabalho por P vezes ΔV. É só isso. Só que aí eu reforço novamente. Toma cuidado com esse sinal. O que esse sinal significa? Ele é um sinal da equação, é menos. O sinal do trabalho vai depender da variação de volume. Se for negativo, menos com menos fica mais. Se for positivo o trabalho, menos com mais fica menos. Então, tu vai ter que fazer uma jogadinha de sinais aqui da equação com o sinal do trabalho resultante. Beleza? Mas a isobárica não tem nada assim de tão interessante. Agora, a próxima transformação, que é a isotérmica, já vai começar a ser interessante. Porque, ó, como eu sei que ΔU é igual a Q menos W, ou até mesmo que Q é igual a ΔU mais W, né, que foram as duas formas aí que eu mostrei para vocês, a primeira lei da termodinâmica, o que uma transformação isotérmica tem de importante, de interessante? Que a temperatura não muda. Se a temperatura 1 é igual à temperatura 2, significa que a variação de temperatura é igual a zero, tudo bem? Temperatura 1 é igual à temperatura 2. Isso significa que a variação de temperatura é igual a zero. Se a variação de temperatura é igual a zero, não varia a energia interna desse gás. Eu posso dizer que a variação de energia interna foi zero. Nada dessa energia foi usada para esquentar ou resfriar o gás. Toda a energia dada ou tirada na forma de calor vai ser usada para trabalho, porque o ΔU é igual a zero, né? Se ΔU é igual a zero, tu corta aqui, fica que calor é igual ao trabalho. Então, numa transformação isotérmica, se tu fornece calor, o sistema expande. Se tu retira calor, o sistema comprime, justamente para a temperatura ficar constante. Tranquilo? Então, para a transformação isotérmica, a gente tem aí um caso especial da primeira lei, que Q é igual a ΔU. Belezinha? Bom, temos uma outra transformação aí, que é a transformação isovolumétrica, ou isocórica, né? O que essa transformação aí tem de especial? O volume é constante. Então, lembrando lá, né, que ΔU é igual a Q menos W, ou que Q é igual a ΔU mais W, se o volume 1 é igual ao volume 2, tu concorda comigo que a variação de volume é igual a zero. Se a variação de volume é igual a zero, significa que o gás não está nem expandindo e nem comprimindo. Ou seja, não tem trabalho realizado, nem pelo gás e nem sobre o gás. Se o trabalho é igual a zero, o que isso significa? Que todo o calor fornecido ou retirado desse gás implica diretamente numa variação de energia interna, ou seja, numa variação de temperatura. Esse é o caso que tu fornece calor para o gás, ele esquenta. Tu retira calor do gás, ele resfria. Então, toda a energia trocada na forma de calor é usada para variar a energia interna. Beleza? Não tem nada que vai para trabalho, porque é uma isovolumétrica, né? Então, percebe que a gente está pegando as transformações características e aplicando a primeira lei para cada uma delas, tá? Não vai ter para vocês em formulário nenhum, tá? Q igual a ΔU escrito do lado. Isso aqui é para transformações isovolumétricas. Um beijo e boa prova. Não vai estar escrito isso para vocês. Você vai ter simplesmente a primeira lei da termodinâmica, escrito na forma de cima ou na forma de baixo.
E aí tu vai ter que se virar e entender isso daqui. Então, o que eu estou fazendo com vocês é basicamente o que vocês terão que fazer toda a questão que tu pegar. Ah, a questão é transformação isovolumétrica. Então, eu sei que o W é zero, Q é igual a ΔU. Ah, se ela for uma transformação geral, que muda, que tem trabalho, que tem calor, que tem variação de energia interna, usa a equação na sua forma mais completa. Beleza? Então, das três equações que a gente viu na aula passada, né, a gente já aplicou a primeira lei. E eu prometi para vocês uma quarta transformação, que é a transformação adiabática, ok? O que a transformação adiabática tem de especial? Então, assim, galera, a primeira coisa eu quero fazer com vocês um experimento. Para isso, eu preciso parar de compartilhar a minha tela para vocês enxergarem a minha câmera. Vocês conseguem ver a minha câmera aí? Estão conseguindo ver a minha imagem? Senão, acho que dá para colocar... Sim, sim, beleza. Tá de forma mais grande, né? Então, aqui, galera, olha só o que eu tenho. Eu tenho um canequinho, certo? De alumínio. E eu tenho um desodorante, certo? Não quero fazer propaganda aqui, então sem marca. E todo mundo aí já percebeu que quando tu pega o desodorante, o aerosol, né? Tu vai, acorda de manhã, pega o desodorante, coloca ele debaixo do sovaco ali, dá aquela xiringada e ele sai muito gelado. Mesmo que o dia esteja quente, o desodorante sai muito gelado. Inclusive, se tu ficar por muito tempo, pode até gerar aí uma queimadura, um frostbite, né? Uma queimadura de frio. Toma cuidado. Então, a ideia é a gente entender um pouquinho do porquê que o desodorante aerosol fica tão gelado quando esse gás que está armazenado dentro dele, aqui pressurizado, expande, certo? Porque o gás está pressurizado aqui dentro, ele está até no estado líquido aqui dentro. Quando eu libero a válvula, que em outras palavras eu chamo de xiringar, ele libera esse gás para pressão atmosférica e aí ele expande. Nesse expandir, ele fica muito frio. E não era para ficar frio, porque esse negócio não tá dentro da geladeira, né? Pelo menos eu não guardo lá. Não sei onde é que vocês guardam o desodorante de vocês, mas o meu tá aqui no guarda-roupa e ele fica muito gelado. Então eu quero mostrar para vocês o quão gelado que esse troço fica. Para isso, eu tenho aqui ó, o meu termômetrozinho a laser e eu vou medir a temperatura da superfície dessa caneca aqui e mostrar para vocês, tá? Então, ó, conseguem ver aqui? Tá meio ruim de ver? 21 graus Celsius. Não dá de ver, né? A câmera não pega muito bem. Vocês vão ter que meio que confiar em mim, galera. 22 graus Celsius. Ele fica invertido. Não vai dar pra fazer. Mas ele fica invertido aqui, galera. Mas confia em mim. Tá 22 graus Celsius. Tá? Pena que não dá pra vocês verem. 21. Dá mais ou menos pra ver aqui. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Não precisa confiar tanto assim em mim. Vocês conseguem ver. Mas agora, olha só o que eu vou fazer. Vai dar um cheirão de desodorante aqui no meu quarto. Deixa eu só puxar pra cá pra não cair em cima da minha mesa digitalizadora. Tô dando uma xingada aqui. Beleza. Agora eu vou medir a temperatura. Caramba! Vocês conseguem ver que ficou negativa? Menos 13? Ah, não dá de ver. Menos 13 graus aqui, ó. Tá, ó, fica negativo aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar de novo. Agora já vai começar a esquentar. Ó, tá 3,7 agora. Mas eu cheguei em menos 13, galera. Menos 13 graus. Se tu botar o dedo aqui no negócio, tá bem gelado. Qualquer coisa faz em casa. Mesmo que tu não tiver termômetro, coloca isso num recipiente, num copo, em alguma coisa, tá? Não coloca na pele, galera, porque menos 13 graus. Isso aqui pode dar um probleminha aí, pode até gerar uma necrose se tu fizer na pele. Então toma cuidado quando der aquela xiringada ali, não exagera no desodorante, no sovaco, que pode congelar o sovaco. Mas cheguei em menos 13 graus Celsius. Então eu resfriei o negócio, é uma coisa absurda. E tu concorda comigo que eu não coloquei na geladeira, eu não fiz uma troca de calor, nem nada. A única coisa que eu fiz foi xiringar ali o desodorante. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é esse videozinho aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Que seria uma outra análise dessa mesma transformação. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir o áudio, mas é só uma musiquinha chata que fica ali. Ele fica... Mas dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó.
Ele tá pegando um pedacinho de algodão ali. Qualquer coisa eu tenho o link também para vocês depois, tá? Tá colocando dentro de um êmbolozinho ali, né? Dentro de um cilindro. Vou colocar lá pro finalzinho. Ó, agora ele vai colocar um negócio ali em cima, meio que um cilindro, né? Agora presta atenção. Quando ele deu uma batida com força, percebe que o algodão, ele entrou em combustão, ele pegou fogo, simplesmente pela compressão. O que a gente tem aqui? Ele não esquentou esse algodão, ele não colocou no fogo, ele não forneceu calor. O algodão, ele entrou em combustão. Peraí que eu... Aí. Ele entrou em combustão simplesmente pelo fato de comprimir aquele gás rapidamente. Da mesma forma que a caneca resfriou até menos 15 graus, simplesmente pelo fato de um gás expandir. Percebe que a expansão e a compressão rápida desses gases, eles podem esquentar e resfriar as coisas sem precisar de troca de calor. E pelo fato de serem transformações ambas muito rápidas, né? Porque a expansão do gás que está contido aqui é uma expansão bem rápida, porque ele está bem pressurizado. Então isso acontece de uma maneira bem rápida. Quando acontece de uma forma rápida, você pode dizer que o tempo que teve para trocar calor foi praticamente nulo. Então, uma transformação adiabática no nosso cotidiano, galera, seria uma transformação rápida, que não dá tempo de trocar calor. Essa transformação que não dá tempo de trocar calor, eu posso dizer aqui que a quantidade de calor Q é igual a zero. Se tu pegar a primeira lei da termodinâmica, tudo bem que Q é igual a ΔU mais W, se eu considerar agora matematicamente que a quantidade de calor é igual a zero, aqui, por exemplo, isso aqui é igual a zero, significa que zero vai ser igual à soma de ΔU com o trabalho. Então, zero é igual a ΔU mais W. Pergunto a vocês, segundo ano, quando que a soma de duas grandezas pode dar zero? Como que a soma de dois números pode dar zero? Pode responder aí no chat, não vou dar a resposta, não. Quando um anula o outro, certo, mas como é que um vai anular o outro, Rafa? Quando eles são opostos. Isso, um mais e o outro menos. Exatamente. Um vai ter que ser positivo e o outro vai ter que ser negativo. Basicamente isso. O que eu estou chegando na conclusão é que o trabalho e a variação da energia interna terão que ter sinais contrários. Isso significa que, se o trabalho for positivo, a variação da energia interna tem que ser negativa. Agora, o que significa um trabalho positivo, segundo ano? Um trabalho positivo não representa uma expansão? Trabalho positivo é uma expansão. E uma variação de energia interna negativa significa o quê? Um resfriamento. Ou seja, quando o gás expande muito rápido, de forma a não trocar calor, como é o caso do desodorante, se ele expande muito rápido, essa energia tem que ser tirada de algum lugar. Não é do calor, porque foi muito rápido, não dá tempo. Da onde que eu vou tirar a energia para o gás expandir? Da sua energia interna, da sua temperatura. Ou seja, quando você tem uma expansão muito rápida, o gás ele resfria. Por isso que o desodorante sai bem gelado, porque ele expande rapidamente e a temperatura baixa, justamente para eu ter energia para essa expansão. Agora, se o trabalho for negativo, a variação de energia interna tem que ser positiva. O que significa um trabalho negativo? Trabalho negativo significa uma compressão. Uma compressão. Ou seja,
Um trabalho negativo significa que o gás comprimiu. E se você comprime muito rapidamente, o que tem que acontecer com a temperatura? Tem que aumentar. A variação de energia interna é positiva. Então, o gás, ele aquece numa compressão. Por isso que aquele algodão pegou fogo. Porque o cara comprimiu tão rápido o gás que esquentou tanto o ar ali dentro que o algodão pôde pegar fogo. Isso acontece também, por exemplo, dentro de um motor a diesel, que tu não precisa de uma vela de ignição no motor a diesel. A simples compressão do pistão pelo diesel faz o diesel explodir e aí o carro se movimentar. Então aqui, galera, a gente chega na conclusão que numa transformação adiabática, trabalho e variação de energia interna são iguais em módulo, mas diferentes em sinal. Então, numa compressão adiabática, o gás esquenta, numa expansão adiabática, o gás resfria, sem trocar calor. Tranquilo, pessoas. Deu para entender aí o desodorante? Bom, vamos lá. Vamos falar aqui rapidinho de transformações cíclicas e aí eu vou fazer um exercíciozinho com vocês, beleza? Transformações cíclicas, né, galera? A gente já discutiu sobre isso. A gente viu que uma transformação cíclica é uma transformação que começa num ponto e termina no mesmo ponto, certo? Isso do ponto de vista aí da aula passada, a área interna desse ciclo te fornece o trabalho, né? E aí, se o ciclo é no sentido horário, o trabalho é positivo. Se é no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Beleza. Mas, na nossa aula de hoje, com relação às energias, também tem uma coisa muito importante que vai acontecer. Como eu saio do ponto A, tu concorda comigo que o ponto A tem aqui uma temperatura TA, certo? Então, o ponto A tem uma temperatura TA. Eu saio do ponto A e volto para o ponto A. Isso é um ciclo completo. Ou seja, eu volto para a temperatura TA. Se eu pegar a variação de temperatura total desse ciclo, tu concorda comigo que se eu saio de um ponto de temperatura e volto para o mesmo ponto, a variação de temperatura total é igual a zero. Num ciclo completo, a variação de energia interna do ciclo é igual a zero. Porque se eu saio de uma temperatura e volto para a mesma temperatura, no final das contas ela não variou. Cuidado, não quer dizer que a temperatura foi constante ao longo de todo o ciclo. Simplesmente eu saí de uma temperatura e voltei para a mesma temperatura. Então a variação de energia interna de um ciclo é igual a zero, e aí a primeira lei da termodinâmica, para um ciclo fechado, a equação fica matematicamente igual a uma transformação isotérmica, ok? Cuidado, não quer dizer que é a mesma coisa que uma transformação isotérmica, apenas que energeticamente falando fica da mesma forma, tá? Até coloquei um aviso aqui para vocês no slide, ó. Cuidado, uma transformação cíclica não pode ser relacionada com uma isotérmica, porque a temperatura ao longo do ciclo ela varia. A diferença é que o valor inicial é igual ao final, portanto a variação é nula. Tranquilo? Então, a gente pode aplicar a primeira lei da termodinâmica sem problema nenhum, como é de uma transformação isotérmica, mas a interpretação física é que são transformações diferentes. Ok? Então, galera, basicamente é isso aí que a gente precisa saber, né, da primeira lei da termodinâmica, mas eu vou fazer uma questãozinha com vocês, que é o exercício aí de aplicação lá da apostila, tá? Apostila 5 aí, módulo 46, na página 147, tu tem a primeira questãozinha com um gráfico, um diagrama PV. E ele fala o seguinte: quando fornecemos 5 vezes 10 na 5 joules de calor para um gás ideal, ele se expande, indo de A para B, e realiza trabalho, conforme indica o gráfico acima. Qual foi a variação da energia interna desse gás na transformação indicada? Então, ele quer que a gente calcule o ΔU. Fernando, tu passou na semana passada que ΔU é igual a 3 meios de NR ΔT. Posso usar essa equação aqui para calcular? Não pode. Por que que não pode?
Porque essa equação vale apenas para gases monoatômicos. Ele falou para a gente em algum momento que esse gás ideal é monoatômico? Não falou. Se ele não falar, tu não pode usar, ok? Tu só vai pensar em usar isso aqui se em algum momento ele falar um gás ideal monoatômico. Aí tu sabe, opa, então eu sei que aquela equação de ΔU vale. Não vai dar para calcular ΔU por essa equação. Como que a gente vai calcular então? Tá aí, é uma boa aplicação da primeira lei da termodinâmica. ΔU é igual a Q menos W, que é o trabalho. A quantidade de calor nós conhecemos. Eu sei que Q é igual a 5 vezes 10 nas 5 joules. Positivo, né, galera? Porque se a gente está fornecendo calor, o gás está recebendo. Então, o gás ganha 5 vezes 10 nas 5 joules de calor, é positivo. E ele realiza trabalho. Então, o gás está realizando o trabalho. É uma expansão, né? Então, o trabalho também vai ser positivo. O que eu sei quanto que vale? E o trabalho? A gente sabe quanto que vale o trabalho? Ainda não. Mas é possível calcular por esse gráfico, né? Lembra que no diagrama de P por V, o trabalho pode ser entendido como a área abaixo dessa curva. Então, fazendo o cálculo dessa área aqui, galera, a gente consegue saber o valor do trabalho. Então, o trabalho vai ser igual base, que é 3, é 2, né? De 1 até 3 vale 2, então a base é 2 metros cúbicos, vezes a altura, que aí tu tem que tomar cuidado. Olha aqui a unidade do eixo Y, ó. É 1, mas é 1 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Então a altura é 1 vezes 10 na 5. Tu não pode esquecer de colocar a unidade. Se aqui está 10 na 5, se aqui fosse 10 na alguma coisa, tu teria que colocar também. Então, e é positivo, né? Porque eu estou indo de A para B, então é uma expansão. Vai ficar 2 vezes 10 na 5 joules o trabalho realizado por esse gás. Então, agora a gente consegue estimar a variação de energia interna, porque eu sei que a variação da energia interna é a quantidade de calor, que é 5 vezes 10 na 5, menos o trabalho, que é 2 vezes 10 na 5. Como é um trabalho positivo, menos com mais fica menos, show de bola, sinal negativo aqui. ΔU, então, vai ficar subtração, né? Como as potências são iguais, eu posso subtrair os valores aqui da frente. 5 menos 2 fica 3. Então, 3 vezes 10 na 5 joules é a variação da energia interna desse gás. A pergunta que eu faço para vocês é, o gás aqueceu ou resfriou? Aqueceu. Por que eu posso garantir para vocês que ele aqueceu? Porque a variação de energia interna deu um número positivo, então, né, se não tem sinal aqui é positivo, então a gente sabe que ele aquece, e mais, percebe que o produto PV do ponto A, ele é menor do que o produto PV do ponto B? Se tu fizer 1 vezes 1, 1 vezes 3, o produto PV ele aumentou. Se o produto PV aumentou, a temperatura também aumentou. Então, tu pode ter certeza que esse gás, ele aqueceu. Tranquilo, pessoas. Deixei aqui algumas questões, né, para vocês fazerem em casa. A questão 8 da FUVEST e a 15 que eu tinha separado aqui, eu acabei colocando para vocês fazerem aí como exercícios mínimos, tá? Além da 8 e da 15, fazer a 10, tá? São essas 3 questões aí que são as principais com relação à primeira lei da termodinâmica da apostila de vocês. Na nossa próxima aula, eu vou falar da segunda lei da termodinâmica em máquinas térmicas, e aí vão ter questões sobre segunda lei, beleza? Vai ter listinha no Estudos, ela na verdade já está disponível para vocês. Listinha da aula 12, tá bom, galera? A partir da semana que vem, pessoas, as nossas aulas, né, pelo menos comigo, elas voltam a ser gravadas, tá? Então a aulinha de vocês a 13 já está gravada. Mas vocês terão aulas ao vivo de outras disciplinas, tá?